A movimentação política aqui em Brasília hoje foi em torno da reforma da Previdência. O governo tenta conseguir apoio para votar o projeto, fazendo mais mudanças no texto. O repórter Paulo Leite está lá no Congresso e traz as últimas informações ao vivo para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia, Pedro, boa noite para todo mundo. Bom, o relator da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados falou há pouco e falou bastante, por 35 minutos. Primeiro, ele fez um histórico da tramitação dessa PEC aqui na Câmara dos Deputados. Depois disso, ele reconheceu que não tem voto suficiente para aprovar a PEC do jeito que ela está. Por isso, vai ter mudança. Foi convocada para amanhã de manhã uma reunião na casa do presidente aqui da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Nessa reunião, os líderes dos partidos vão apontar: esse ponto aqui, minha bancada concorda. Esse outro ponto aqui, minha bancada não concorda. Esse terceiro ponto concorda, mas apenas com mudanças. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa dessa reunião amanhã. 2 pontos são fundamentais para o governo. O primeiro é ter uma idade mínima, que hoje no texto, da forma que o texto tramita hoje, é de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. E o segundo ponto que o governo não abre mão é ter regras iguais para quem é do setor público e também para quem é da iniciativa privada. Veja aí o que ele disse. Em primeiro lugar, a questão da idade mínima, não faz sentido não termos a idade mínima. E em segundo lugar, as regras que trazem essa justiça, criando uma igualdade entre a condição do servidor público e o servidor da iniciativa privada. Esses 2 pontos me parecem fundamentais. Temos que acabar com os privilégios, isso tem que ser o mantra dessa reforma. Bom, essa definição de que tem que ter mudanças no texto partiu, foi tomada entre ontem e hoje, mas o martelo foi batido mesmo hoje de manhã, depois de uma reunião que o presidente Temer convocou para o Palácio do Planalto logo cedo. A primeira reunião do dia já foi sobre Previdência. O presidente Michel Temer reuniu ministros, o secretário da Previdência, o relator da reforma na Câmara, os líderes mais próximos e o presidente da Câmara para mostrar que não desistiu da mudança. É que um dia antes, Temer disse que sozinho ele não conseguiria aprovar a reforma. Mais tarde, pelo Twitter, o tom mudou e o presidente garantiu que toda a energia dele está voltada para concluir esse processo. Um dos líderes do governo afirmou hoje que uma derrota nesse caso seria uma tragédia, mas reconheceu que tem muito trabalho pela frente. Tem que organizar um pouco mais a base, tem alguns líderes que precisam serem mais trabalhados, que tem alguns líderes que estão descontentes. Quem é contra a reforma da Previdência promete dificultar ainda mais os planos do governo. Isso é inaceitável. Nós não, na prática, quando você associa a idade mínima à contribuição do tempo de serviço nos patamares em que foi apresentado, você vê na estatística concreta dos trabalhadores no Brasil que praticamente você não teria direito à aposentadoria. O presidente da Câmara, que defende a reforma, disse que o texto já poderia ter ido ao plenário. Se tiver voto, dá para aprovar amanhã, mas não tem voto para aprovar amanhã. Nós não podemos ter responsabilidade de pautar de qualquer jeito para perder, porque essa vai ser uma sinalização muito ruim para a sociedade brasileira, que nós não conseguimos acabar com essa transferência de renda que existe hoje, dos que ganham menos para os que ganham mais. Bom, outro ponto muito debatido aqui hoje na Câmara foi segurança pública. E quem acompanhou esse debate foi a Yara, que está aqui comigo. Oi, Yara, boa noite. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite a todos. Os deputados têm concentrado esforços para aprovar o que eles chamam de pacote da segurança pública, que é uma série de projetos sobre o tema. Agora há pouco foi aprovado um projeto do deputado Alberto Fraga que impede a progressão de pena para condenados por assassinato de policiais. Essa progressão de pena é aquela a que os presos têm direito, depois de cumprirem um tempo em regime fechado, podem passar para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. O projeto também torna mais difícil a progressão de pena para condenados por tortura e crimes hediondos. Além desse, outros 5 projetos relacionados à segurança pública estão na pauta aqui da Câmara, alguns inclusive já em regime de urgência. Vamos ver quais são esses projetos. No pacote de projetos estão o que acaba com a saída temporária dos presos, benefício usado para ressocialização e que inclui datas como Natal,
Páscoa e Dia das Mães. Um que transforma em crime a utilização de pessoas como escudo em ações criminosas, como sequestro. Outro transforma em crime a divulgação de cena de estupro e aumenta a pena em casos de estupro cometido por 2 ou mais pessoas. E há o que cria um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Apesar de a maioria atender a chamada bancada da bala no Congresso, um deles acaba com o chamado auto de resistência, que é uma reivindicação antiga dos movimentos de direitos humanos. Ele estabelece a obrigatoriedade de investigação nos casos em que pessoas são mortas em confrontos com policiais. Além desses projetos que estão para serem votados, outros 2 projetos sobre segurança pública foram aprovados ontem aqui na Câmara dos Deputados e foram encaminhados, ainda precisam ser votados pelo Senado. Vamos ver aí no VT. A justificativa para o pacote é que ele daria mais segurança à população, mas alguns dos projetos são polêmicos e vêm recebendo críticas. Ontem, 2 foram aprovados pela Câmara. Um deles acaba com a atenuante para menores de 21 anos e maiores de 18. Hoje, o Código Penal prevê um abrandamento da pena quando o crime é cometido por menores de 21 anos. O projeto também previa o fim do atenuante para maiores de 70 anos, mas esse trecho foi rejeitado pelos deputados. Os parlamentares também aprovaram outro projeto que obriga as empresas de telefonia a instalarem bloqueadores de celular em estabelecimentos penais. Os 2 projetos ainda precisam ser aprovados pelo Senado. O deputado Alberto Fraga, da chamada Bancada da Bala, defendeu os projetos apresentados. Se você cometer um crime, você tem que ir para a cadeia. Agora, não é justo, você um cidadão de bem, honesto, trabalhador, paga seus impostos, e aí você tem que conviver com o bandido porque o Estado não constrói presídio? A prisão não pode ser colônia de férias para ninguém. A prisão é para o cara pagar um crime que ele cometeu, é um castigo mesmo. Mas a oposição acredita que a maioria deles não ajuda a resolver o problema da segurança pública no país e que só devem aumentar o problema carcerário. A maioria desses projetos tem pouquíssima eficácia. Exatamente por quê? Porque eles aumentam o encarceramento, aumentam as penas, mas não resolve o problema do sistema penal. Em 1970 nós tínhamos 100 mil presos no Brasil, hoje nós temos 700 mil presos. E o que se observou? O aumento da violência.